Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo esse vídeo, assistindo, você seja ricamente abençoado por Deus. O texto que a gente vai ler hoje está em 2 Coríntios, na segunda carta escrita à igreja em Corinto, no capítulo 2, versículos do 5 ao 11, que nos diz assim: Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhes a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que vos confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. É a segunda carta que Paulo escreve para a igreja que está ali em Corinto. É mais uma carta de conselhos para a igreja de Cristo, da maneira, aconselhando como viver bem em Cristo, como servir a Cristo e demonstrar isso no dia a dia e demonstrar isso no trato de uns para com os outros e demonstrar isso dentro da sua comunidade cristã, dentro do seu povo, no seu meio, com os seus irmãos. Paulo continua dizendo assim, olha, aquilo que é a marca, aquilo que mostra que verdadeiramente nós seguimos a Cristo é essa maneira como nós nos comportamos verdadeiramente como corpo, um ajudando o outro, um perdoando o outro, um ouvindo o outro, um entendendo ao outro, um não julgando ao outro e por aí vai. Cristo veio para unir todos. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, quando Cristo veio, ele uniu todos nele. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais do que ninguém. Ninguém é mais santo do que ninguém. Todos estamos no mesmo barco, sempre correndo risco de errarmos, mas justamente por isso, se eu corro o mesmo risco de errar que o outro, então por que eu não vou ser tolerante com o outro? Devemos ser sinceros quando nós perdoamos, né? A gente perdoa, muitas vezes a gente perdoa, mas a gente tem a dificuldade de inserir a pessoa de volta. A pessoa cometeu um erro, a gente tá bom, tá perdoado, né? E aquela pessoa já se arrependeu, mas a gente fica com dificuldade de ter aquela pessoa de volta. Eu tô falando no meio cristão, não tô falando de família, não tô falando de casamento, tô falando no meio cristão, na igreja. Aceitamos no hall de membros, tá bom, a igreja perdoa, perdoa. O irmão faz parte de novo do hall de membros, tá ok. Faz parte do nosso convívio, pode participar de tudo de novo, tal. Mas no fundo, não acolhemos no nosso coração. Cada vez que olha para o irmão, a pessoa, aquela que perdoou, não consegue mais nem olhar o irmão, mas só consegue olhar o defeito do irmão. E o que o irmão quer, o que a pessoa quer, ela não. É claro, ela quer ser acolhida de volta no meio dos irmãos, mas ela quer ser acolhida no coração da comunidade, dos irmãos. Ficamos à espreita, torcendo para que erre outra vez. Sabe quando a pessoa errou, se arrependeu? Eu tô falando daquele que se arrependeu. Aí os outros ficam olhando, dizendo assim, olha, ele vai fazer de novo. Aí fica assim até torcendo para dizer assim, eu não falei? Para ter razão. Isso é diabólico. Jesus não fica torcendo para errarmos.
para esfregar em nossa cara nosso fracasso. Jesus não faz isso. Jesus, ele morreu, ele pagou um preço que ninguém poderia ter pago. E ele não fica de lá falando, quer ver que vai errar de novo? Quer ver? Quer ver? Eu derramei meu sangue, eu sofri e quer ver que o fulano vai errar de novo? Jesus não fica assim. Jesus, muito pelo contrário, Jesus fica igual pai e mãe. Sabe quando a criança tem algum sucesso e a gente torce, cada um à sua maneira, uns são mais, né, explosivos, oh meu filho, outros mais fica ali torcendo por cada sucesso que a pessoa tenha. E é assim que nós devemos ser uns para com os outros. A gente não tem que se incomodar com o sucesso do outro. Muito pelo contrário, a gente tem que se alegrar. No versículo 11, ele diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, Paulo está dizendo assim, não dê vantagem a Satanás. Muito pelo contrário, esteja você à frente dele. Satanás se aproveita de tudo que é colocado diante dele, tudo. Se você coloca dúvida diante de Satanás, ele vai usar isso. Se você coloca raiva diante de Satanás, tudo que você colocar à disposição dele, por isso que nós temos que nos esforçar para vivermos, para buscarmos, produzirmos o fruto do Espírito, porque tudo que a gente colocar diante de Satanás de negativo, ele vai usar. Mas o fruto do Espírito, aquilo que é positivo, não é matéria-prima para ele. Ele fica procurando Satanás ocasião para atacar, porque é nosso inimigo. Ele é nosso inimigo. Mas nós não somos inimigos entre nós, e sim membros do mesmo corpo. Então a gente não pode se comportar como Satanás. A gente não pode ficar à espreita esperando que o irmão erre, que é Satanás que faz isso, para usar aquilo contra nós. E a gente não pode fazer isso para usar contra o nosso irmão. A mão quer que a outra mão fique bem. A orelha quer que a outra orelha fique bem. Se alguma parte do corpo é machucada, todo o corpo sente a dor. Quando não me incomoda, quando o outro... Vou ler aqui primeiro. Quando não me incomoda, me alegro ou causo tristeza ao outro, eu sou o mais miserável de todos os homens. Quando o outro erra e eu não me incomodo, quando o outro erra e eu me alegro, ou pior ainda, quando eu crio caminhos para que aquela pessoa erre, eu sou como abutre. São seres humanos que são como abutre, só esperando a desgraça do outro. Se você tem se comportado assim, ou você está no meio de pessoas que se comportem assim, se você já pediu perdão, se você está arrependido, e as pessoas te acolheram, te aceitaram de volta, mas você não se sente inserido de novo de fato. E muitas pessoas até pensam às vezes em tirar a própria vida, porque ela já não sabe mais o que fazer. Mas eu já pedi perdão, e agora eu vou até um pouquinho mais além, às vezes até o cônjuge. Ele já te perdoou, mas te massacra todo dia. Não faça isso com seu cônjuge, não faça isso com a pessoa, que a pessoa já se arrependeu, mas a outra pessoa fica o tempo todo colocando o erro dela. Parece um outdoor, em letreiros. Você errou, você errou, você errou, você errou. E tem pessoas que são mais fracas, chega uma hora que até atenta contra a sua própria vida, porque se torna insustentável. Gente, a pior coisa é a pessoa se arrepender e quem está à sua volta ficar o tempo todo lembrando aquilo que ela fez, sendo que a pessoa se arrependeu sinceramente. Esteja você daquele que se arrependeu, esteja você do lado daquele que massacrou, aquele que se arrependeu e não foi acolhido, que está aí sofrendo. Dê as costas para essa pessoa e ande em direção a Cristo, porque Ele não lembra mais do seu pecado. E se você é daquele que está massacrando o outro, que se arrependeu, porque isso enche o teu ego, porque isso faz você se sentir melhor ou pior, faz você encobrir o seu próprio defeito apontando do outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus ainda liberta. Quem precisa se arrepender agora é você. É você.
Porque esse comportamento é comportamento de abutre, que quer ver a desgraça do outro. Paulo escreveu a carta aos Coríntios aconselhando, dizendo assim, para que causar mais tristeza para o outro? A própria pessoa já está se punindo por aquilo que ela fez de errado. Já há uma tristeza. E o nosso papel com o outro é justamente aliviar essa tristeza. Paulo fala assim, deveis perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja consumido pela sua tristeza. Se você está vendo alguém se consumindo pela tristeza, você está se alegrando, está na hora de você buscar libertação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo aquilo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.